E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma questão muito importante em nossos dias, que é a forma em que o diabo tem usado para influenciar a vida das pessoas. É uma forma diferente de batalha espiritual, daquela que nós estamos acostumados a enfrentar. É uma coisa muito importante para você saber, é que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que a gente vê, escuta ou sente através dos 5 sentidos. Tudo aquilo que você pode ouvir, pegar e experimentar está na esfera do mundo físico, que é a dimensão em que nós vivemos. Mas existe uma outra dimensão que nós não conseguimos acessar livremente, onde outros seres habitam e que nós os chamamos de seres espirituais. E esses seres, eles conseguem interferir na nossa dimensão. E entre esses seres espirituais, existem alguns que se mantiveram fiéis a Deus, que nós os chamamos de anjos. Mas existem outros que se rebelaram contra o Senhor, e nós os chamamos de demônios, que são os anjos caídos, que segundo a Bíblia é o nosso adversário. Uma coisa que você precisa ficar atento é que o diabo quer influenciar a sua vida todos os dias, de várias formas, mesmo que você não tenha conhecimento disso. Algumas formas são mais diretas, através de uma falsa religião. Por exemplo, através do horóscopo, através de um relacionamento que não vem de Deus, ou de alguma amizade que tenta te afastar dos caminhos do Senhor. Mas hoje eu quero falar para você de algo que é muito mais sutil. Eu quero te provar nesse vídeo que o espírito do anticristo já está nesse mundo e está influenciando muitas pessoas nos dias de hoje. Irmãos, eu quero ler um versículo que está em 1 João. Capítulo 4, para você entender o que eu vou te explicar nesse vídeo. Está escrito assim: todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus, e esse espírito é do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Olha isso, muitas vezes a gente pensa que o anticristo é somente uma pessoa que vai surgir no fim dos tempos, na grande tribulação, depois da volta de Jesus. Só que este versículo mostra que esse espírito maligno já está presente no mundo, desde quando João escreveu esta passagem. E se você souber o que é esse espírito do anticristo, você poderá se proteger muito mais das influências do diabo. E se você ler o capítulo seguinte de 1 João, está escrito que o mundo todo está sob o poder do maligno, ou seja, o diabo está controlando este mundo e ele está trabalhando o tempo todo para afastar qualquer influência de Cristo neste mundo. Mas a pergunta que fica é: o que é o mundo? O mundo é a soma de 4 coisas: cultura, sistemas políticos, sistemas econômicos e movimentos sociais. Infelizmente, cada uma dessas coisas está debaixo do controle do diabo. E essa é a principal forma que ele usa para nos influenciar. Porque é muito mais fácil você identificar e se proteger de uma ação do inimigo se ela vem na forma de um ritual de magia negra, do que quando ela vem através de uma propaganda bonita na TV. Pessoas famosas sempre sorrindo, aí fica muito mais difícil de identificar. Então, a primeira forma de influência do inimigo é a cultura. Vocês não imaginam o quanto a cultura está sendo dominada pelo diabo. Os filmes, séries, as obras de arte, as músicas, tudo isso é de influência maligna para conseguir manipular o maior número de pessoas possível. Pense comigo sobre as músicas que foram produzidas nos últimos 30 anos. Olha quanto a música fala sobre o sexo de uma maneira pervertida e diferente da maneira como Deus criou para ser. Preste atenção também nas séries que muitos assistem. Quantas delas os levaram a torcer por um personagem que age contra os princípios de Deus e descritos na Bíblia? Isso acontece por causa da manipulação que esses produtores usam e que fazem a gente se identificar com aquela pessoa. Eles criam uma história de dificuldade, de muito sofrimento para o personagem principal, porque eles sabem que muitos de nós sentiremos pena de ver pessoas passando por lutas. Aí eles mostram essa pessoa se superando, mesmo que seja fazendo vingança, matando,
contando mentiras, e no final ela consegue vencer. E qual é o perigo de tudo isso? É que isso pode ir mudando a nossa mentalidade e ir nos fazendo pensar que alguém pode vencer na vida, mesmo não seguindo os princípios da palavra de Deus. E pode observar, quase todos os filmes e séries que prendem a nossa atenção seguem esse mesmo padrão. E é impressionante como nós somos atraídos. Nós temos a tendência de gostar do personagem mau, daquele personagem vingativo, porque parece que, segundo os filmes, segundo as séries, os livros, ser bonzinho é ser bobo, é algo muito sem graça. Então, nós precisamos refletir sobre isso e não nos deixarmos ser influenciados pela cultura do mundo. A segunda forma de influência maligna são sistemas políticos. Infelizmente, hoje não existe nenhum sistema político que seja fiel aos ensinamentos de Jesus. E isso acontece não porque os políticos são ruins, mas porque o sistema está corrompido e totalmente debaixo do controle do diabo. Eles fazem de um jeito que ainda que entre alguém na política que seja bem intencionado e que tenha valores cristãos, é muito difícil essa pessoa colocar os seus projetos em prática. Isso sem falar da corrupção, dos subornos e das ameaças, caso alguém não queira se corromper. É por isso que nós vemos muitas pessoas de Deus que entram na política, se desviam ou não conseguem fazer muita coisa. É duro, irmãos, mas infelizmente é a realidade. E é por isso que muitos cristãos têm que pensar duas vezes para entrar na política. Jesus chamou para ser ovelhas, e isso é muito perigoso, ser ovelhas em meio aos lobos. Então fique muito atento com pessoas que querem entrar na política e veja se essa pessoa vai continuar fiel, se essa pessoa não vai negociar os seus valores. É disso que nós precisamos, de pessoas ousadas, corajosas, para enfrentar esse sistema político e que tenham o temor de Deus. A terceira forma de influência maligna são os sistemas econômicos. Existem basicamente duas formas do diabo controlar esse sistema: através do capitalismo e do socialismo. Como acabamos de ver, o sistema político já está corrompido. Então, eles criam impostos impagáveis e não devolvem em serviço para a população. Com isso, eles levam o empresário a sonegar impostos para manter a sua empresa sustentável e assim ter uma margem de lucro nas suas negociações. Além disso, muitos começam a pagar errado os seus empregados para manter mais dinheiro em caixa e conseguir preços mais baratos. Com isso, eles levam o concorrente a fazer a mesma coisa e assim os empregados não recebem o que merecem. E a resposta criada para combater tudo isso foi o socialismo, que conseguiu ser pior ainda. E como funciona? O Estado, ele começa a tomar as coisas que as pessoas produzem, prometendo que vai distribuir para melhorar a vida de todos e gerar igualdade. Mas isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem preguiçosas, produzem menos, já que elas não poderão ficar com o que produzem. E assim o país vai ficando cada vez mais pobre. E com isso a corrupção, roubo, violência aumentam e tudo isso fica insustentável. Isso tudo leva as pessoas a pecar e a se afastar mais de Deus, sem contar que os líderes políticos, eles tornam cada vez mais gananciosos, cada vez mais pensando somente neles, já que eles não sofrem junto com a população. Então, essa é uma maneira do diabo influenciar na nossa sociedade, e nós devemos clamar pela misericórdia de Deus e principalmente usar a sabedoria na hora de votar. A quarta forma de influência maligna que está muito presente no mundo de hoje são os movimentos sociais. Nós estamos vivendo um momento onde vários movimentos sociais levantam com ódio entre as pessoas. Estão surgindo movimentos que prometem proteger as pessoas que estão sofrendo por serem minorias, usando palavras com amor, tolerância, respeito, mas acabam incentivando as pessoas nas manifestações, tanto nas ruas quanto na internet, a odiar, a agredir e serem intolerantes na verdade.
Esses movimentos transformam as pessoas em objetos, somente para alcançar os seus objetivos, que geralmente é poder e dinheiro. Então, eles pegam os sentimentos ruins que pessoas já têm e dizem que irão lutar por elas, em nome do amor, mas ficam incentivando essas pessoas o tempo todo a expor o seu ódio contra aquelas que consideram seus inimigos, normalmente a família e as igrejas. Assim, essas pessoas fazem provocações e os outros que estão do outro lado começam a agir também com agressividade, achando que precisam se defender. E com isso, ambas as partes praticam o ódio e a revolta, usando a palavra amor. Vamos ser sinceros, quem ganha com tudo isso é o diabo. Todo dia nós vemos isso acontecendo nas redes sociais e nós vamos sendo influenciados, e os nossos pensamentos e sentimentos, muitas vezes sem perceber que tudo isso já faz parte de um sistema que é controlado pelo diabo para influenciar as nossas vidas. Esse sistema são chamadas as ideologias. A questão é que cada vez mais eles estão ocupando o espaço na nossa sociedade, nas escolas, nas universidades, na TV, na internet, nos filmes, séries, novelas e livros. E muitas das vezes a gente não se dá conta de que isso não é simplesmente uma ação de pessoas, mas de um ser espiritual, que a única coisa que ele quer é afastar as pessoas de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos deu a seguinte alerta. Em Efésios capítulo 6, veja o que ele disse: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Mas vamos ser sinceros, contra quem nós não sentimos vontade de lutar, brigar e cortar relações? Geralmente é contra essas coisas, e é por isso que acabamos caindo nos laços que o diabo vai armando contra nós. E nós nem precisamos sair da igreja para se desviar dos caminhos de Deus, para sermos influenciados pelo inimigo. E qual seria então a solução de tudo isso? Algumas pessoas pensam e acham que a solução seria desconectar das redes sociais, não ir na faculdade, não ler livros ou assistir filmes. Mas isso, irmãos, é impossível nas regiões celestiais. E olha isso, irmãos, aqui mostra que a nossa luta não é contra as pessoas. Você precisa se envolver com as pessoas, saber o que acontece no mundo. Você não pode ser bitolado, alienado. Tem uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos e até mesmo por nós, em que ele disse o seguinte, está lá em João capítulo 17. Ó Pai, não rogo que nos tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Aqui nós vemos, irmãos, que a solução para o cristão não é sair do mundo. O que nós temos que fazer é ficar atento com aquilo que a gente ouve e assiste, e sempre conferindo se estão de acordo com o que a Bíblia diz, para que a gente não mude a nossa maneira de pensar e agir. Então, irmãos, para a gente concluir, a solução para isso é não ignorar as intenções do diabo. Guarde isso que eu vou te dizer do fundo do meu coração. Eu e você precisamos ter um olhar mais crítico sobre as coisas. Precisamos estar sempre atentos ao que está por detrás das ideias e das sugestões que chegam até nós, sempre fazendo a seguinte reflexão: o que está por detrás de tudo isso? Quando você faz isso, você não é mais manipulado como a maioria das pessoas, e você ainda pode abrir os olhos das pessoas para enxergar a realidade das coisas e as artimanhas do diabo. Eu sou o pastor Leandro Amorim e hoje eu fico com esta palavra. Medite no fundo do seu coração.